Olá, pessoas lindas dos livros! Estamos aqui em um novo cenário, não é mesmo? O cenário novo, a estante, por enquanto, é a mesma, mas eu estou muito feliz, gente, de ter esse cantinho só para poder gravar agora. Inclusive, o vídeo que eu liberei na quarta-feira foi mostrando alguns detalhes aqui desse escritório que está em processo de construção. Mas chega de blá blá blá, porque hoje é o dia do nosso terceiro episódio do Diário da Leitura, de arte da leitura, diálogos sobre livros. Inclusive no domingo eu recebi uma mensagem dizendo: Nina, hoje não vai ter leiturinha. Eu fiquei assim, leiturinha, não tinha entendido. Ela falou, não, o diário de leitura. E eu falei, então, é até importante falar com vocês aqui. Nós temos vídeos novos no canal às quartas e sábados, domingo não. Fechado? Quarta às 18 e sábados às 9 horas da manhã. E semana passada realmente não tivemos o update dessa leitura, então por isso que eu já estou gravando agora. Vamos para o nosso terceiro episódio. Eu estou muito animada para saber o que nos espera nesse terceiro diálogo. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras, e se você é novo por aqui, já aproveita para clicar nesse botãozinho de se inscrever. Ativa também o sininho para você não perder as novidades, porque temos vídeos novos às quartas e sábados. E já vai também clicando no gostei para avaliar esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse é um material que você gosta e ele distribui para mais pessoas. Agora sim, vamos para a leitura. Bom, então vamos começar. Eu vou dar só uma coladinha nesse meu esqueminha de cores aqui, porque cada livro eu tô fazendo de um jeito. Então aqui o amarelinho eu tô usando para destacar as passagens que eu gosto. É isso, as que foram interessantes. E o rosinha eu tô usando para destacar os títulos. Vou seguir então nesse esquema de usar o lápis, porque eu amo. Vamos lá! O título desse diálogo é Chegar a um acordo com o autor. E o Charles já começa dizendo: a primeira coisa que um bom leitor faz quando começa um livro é chegar a um acordo com o autor, não é? E o Mortimer, ele segue dizendo que se o leitor não souber o significado dessas palavras, ele não vai compreender o que o texto está tentando dizer. Vocês sabem que enquanto eu lia esse trecho que eu acabei de dividir com vocês, eu fiquei aqui pensando que isso é muito real. Porque quando a gente começou, por exemplo, a ler O Grande Sertão Veredas, que é um livro do Clube Nina Clássicos agora, dos meses de setembro e outubro, eu fiquei pensando que a gente realmente precisa fazer um acordo com o autor. Em Grande Sertão Veredas a gente tem um vocabulário muito peculiar, além de regional. O Guimarães Rosa, ele lança mão de vários neologismos também para construir essa história. Então, se a gente, enquanto leitor, não fizer essa espécie de pacto, quando a gente começa uma leitura, a gente cria uma barreira. Deixa eu me mostrar aqui, né? A gente cria uma barreira mesmo para com o livro e não consegue desenvolver. Então, é muito real isso aqui. E meu dedão na frente. E aqui, por exemplo, no diálogo, eles lançam mão de dois termos, que é o termo guerra e paz, para demonstrar, para exemplificar os diferentes significados que esses termos podem ter, dependendo do contexto e da forma com que o próprio autor opta por conduzir aquela narrativa.
Outro exemplo que ele cita também é na Divina Comédia, o termo amor, uma palavra que aparece ao longo de todo o canto. E aqui ele diz, na leitura dos cantos, você também pode descobrir que o conceito de amor muda ao longo do poema. E à medida que eles vão falando sobre essa coisa do termo amor, no livro de Dante, é dito, o Mortimer comenta, então o amor não é uma coisa única, trata-se de toda uma gama de sentimentos. E o Charles, isso mesmo, toda uma sequência de significados. O bom leitor acompanha de cima para baixo toda essa sequência de termos. E segue Dante sozinho, diz o Charles, como se estivesse caçando um coelho para pegá-lo, à medida que vai mudando. Pensando nisso que foi dito, eu fico aqui refletindo, é como se cada livro propôs um jogo para o leitor, um jogo diferente, cada livro é um jogo. E à medida que a gente opta por fazer aquela leitura, é como se a gente falasse, olha, eu vou seguir o seu jogo, eu vou entrar nesse jogo. E é muito legal, né? Vejam que valioso o que o Charles diz. Na realidade, você não tem que concordar com esse significado. Não importa se acha que ele está certo em relação ao sentido que dá a palavra, mas concordando ou não, tem que acompanhar o autor no seu caminho. Então nem sempre a gente vai concordar com o autor. A questão é a gente se permitir ser conduzido por ele e tentar entender esse processo que ele nos oferece, nos apresenta, né? Olha, isso aqui eu não sabia. A peça Rei Lear, do Shakespeare, inclusive Rei Lear está na nossa lista do Clube Nina Clássicos. Também propõe uma reflexão sobre a natureza e, com frequência, bons leitores o percebem. A palavra natureza é usada 60, 70 ou 100 vezes durante a peça e seu sentido também muda. Claro, Shakespeare não é tão explícito quanto Aristóteles, ele faz uma ponte com algo que ele já disse. Outra coisa que o Charles diz que eu quero compartilhar com vocês. É difícil ler sobre matemática por outras razões, mas por outro lado é fácil, porque o autor se atém ao significado. No entanto, não gosto muito disso. Prefiro que o autor me desafie com mudanças inesperadas de significado e, sobretudo, não identificadas. Esta é a razão pela qual eu gosto tanto de poesia, porque tenho de seguir o autor. Você provavelmente prefere o estilo matemático, filosófico de leitura, não é? Charles pergunta para o Mortimer. Sim, de fato. Nos dois casos, o problema da leitura é o de superar as dificuldades da linguagem da leitura. A linguagem é como uma pintura no vidro através do qual passa um feixe de luz. Quando você fala, eu ouço. Você escreve, eu leio. As palavras são transmitidas passando o seu significado com clareza. Não há nenhum problema. A leitura não é esse tipo de pintura no vidro, esse meio translúcido. É antes uma barreira, um muro, uma montanha que está entre nós dois. Vale dizer, as palavras não passam claramente. Eu tento direcioná-las para você, como você tenta direcioná-las para mim. E é somente quando usamos essa engenharia, quando esses dois direcionamentos se encontram, que nos comunicamos, chegamos a um acordo mútuo. Olha isso que legal! Você pode encontrar o termo numa obra ao ficar intrigado com a palavra.
Se uma palavra é repetida muitas vezes e você não sabe exatamente o que significa, provavelmente trata-se de um termo-chave para o autor. Pode ser somente um nome ou algo que você não reconheceu, não seria tão importante. Contudo, se for uma palavra que se repete muitas vezes no discurso do autor e você não a capta bem, é melhor encontrar um significado, caso contrário não aprenderá o sentido do livro como um todo. Enfim, a forma de encontrar o sentido específico de uma palavra é ler tudo o que a envolve, não é? E o Mortimer responde, em geral, o contexto ajuda. E para fechar esse capítulo, o Mortimer fala um pouquinho sobre esse processo, como que ele faz. Ele diz assim: quando anoto num livro, normalmente coloco essas palavras em evidência. Primeiro destaco-as fazendo um círculo ou sublinhando-as, ou simplesmente faço uma lista, pois sei que se de fato não descobrir o que o autor quer dizer com essas palavras ou expressões em particular, não terei chegado a um acordo com ele. Em suma, não terei entendido, logo não haverá comunicação. Fiquei aqui pensando em vários livros que alguns termos se repetiam e se repetem com frequência. Não é à toa que isso acontece. Tem sempre um propósito por trás, né? Terminamos o nosso terceiro episódio desta belezinha. E que delícia, né? Que delícia. Eu vi que vocês votaram no último vídeo que vocês preferem um diálogo por vídeo. Eu achei ótimo, porque assim não tem que ter muita pressa, não fica tão longo assim o episódio, não é verdade? E lembrando que se você tiver interesse de adquirir esse livro para fazer a leitura comigo, você pode também comprar utilizando o link que eu deixo sempre aqui no box de informações. Lembre que quando você compra com o meu link da Amazon, você ajuda aqui o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Outra coisa, vocês viram que no episódio de hoje eu tentei mudar um pouquinho os ângulos. Eu notei que nos dois primeiros ficou um tanto que monótono, sempre no mesmo ângulo, né? Às vezes fica um pouco cansativo. E aí à medida que eu ia passando as páginas, eu resolvi colocar uns takes diferentes, mudar um pouquinho a câmera aqui no espaço. Me contem se vocês preferem assim, por trazer talvez um dinamismo maior pro vídeo. E me contem o que mais chamou a atenção de vocês no episódio de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!